São 18 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas da noite, desta quarta-feira. Hoje que dia mesmo, desculpe? 23. Hoje é 23, né? 23 de setembro de 2020. Uma ótima noite com Deus e com saúde aos brasileiros do país e fora do país que estão neste momento em todas as minhas 30 redes sociais pela internet mundial, com alcance superior a 10 milhões de seguidores. Precisamos, aqui não é um pedido meu, é um pedido do Brasil, da democracia brasileira, da Constituição brasileira desde 1988. Precisamos e muito da sua opinião. Que a partir de agora, vocês por fineza, eu peço por fineza, de coração, em nome de minha mãe, Dona Zezé, aqui tatuada, merendeira de grupo escolar, que me criou com muita dignidade, com apenas um salário mínimo. A opinião de vocês, ela vai ser num programa especial que eu apresento agora ao vivo aqui, para que, especialmente na página do facebook.com/Cajuru Goiás, vocês entrem e comentem à vontade, porque finalmente hoje, na sessão plenária aqui do Senado Federal, houve um debate duríssimo, quentíssimo, explosivo, porém em altíssimo nível, sem rancor, com verdades ditas e com o presidente do Senado, que quer ser reeleito, mesmo contrariando o que diz a Constituição do Brasil, e quer porque quer a reeleição. É um direito dele. A questão é discutir se pode ou não. Ele tenta de todas as suas formas. Repito, um direito dele, mas não é constitucional. Daí, ele estava presidindo a sessão. Os senadores começaram a fazer questionamentos, colocações, dando suas opiniões, tanto quem acompanha o presidente Davi Alcolumbre, ou seja, concorda com a reeleição dele, como aqueles senadores que não concordam com a reeleição dele e de ninguém. Não é nada contra ele, pessoalmente, Davi Alcolumbre. É contra a reeleição por mais 2 anos, como ele quer aqui no Senado Federal e como quer o Rodrigo Maia na Câmara Federal. Então vocês vão começar a ver estes pronunciamentos a partir de questionamentos feitos pelo senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que é inclusive vice-presidente do Senado, ou seja, faz parte da chapa, da mesa diretora do presidente Davi Alcolumbre. E aí vocês vão acompanhando o que cada um disse, eu estou mostrando os dois lados, e vocês, por fineza de novo, definem, julguem quem está com a razão e o que, na opinião de vocês, deveria acontecer se vocês estivessem aqui no Senado Federal, entre os 81 senadores, para a decisão em fevereiro nas eleições, se haverá ou não a reeleição. Começamos então com o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, 19h01 da noite agora, manda para o ar. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos. Que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado. Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3.
No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Com muito respeito, eu venho aqui, após essa fala corajosa do senador Lazier Martins, manifestar meu apoio à sua questão de ordem e também relembrar um procedimento que foi celebrado por todo o país naquela eleição que o senhor foi eleito presidente do Senado no início de fevereiro de 2019, onde nós estávamos estreando aqui, muitos de nós, e o voto aberto foi um instrumento de transparência que foi decisivo, inclusive, na eleição do senhor. Então, eu queria relembrar o discurso da posse de Vossa Excelência, uma frase que marcou muito e que a gente aguarda que seja efetivamente consolidado durante a sua gestão. Foi uma promessa, inclusive, do senhor. O senhor disse aqui: manifesto desde já que no que depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará a sua estatura no conjunto de poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Essas críticas das ruas, no meu modo de entender, respeitando os colegas que pensam diferente, não estão sendo ouvidas nessa legislatura. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados, diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Então, eu espero ainda que nessa legislatura, que eu trabalhei inclusive para a sua eleição, como outros colegas aqui, que a gente tenha o cumprimento desse compromisso. Muito obrigado. Iniciando essa minha fala com paz e bem, como sempre faz o nobre senador Girão, discordar do encaminhamento feito pelo senador Girão agora há pouco. Na minha avaliação, senhor presidente Davi, Vossa Excelência se portou de forma equilibrada, soube transitar nos momentos mais difíceis das pautas mais importantes que o nosso país teve. Basta a gente buscar na internet, ver reformas de previdência nos países afora, é greve, é confusão. Vossa Excelência soube construir um caminho para ajudar estados e municípios com o novo pacto de auxílio emergencial. Vossa Excelência nos deu condições de poder dar sequência aos nossos trabalhos, mesmo na questão da pandemia, auxiliando muito também a municípios e a estados. Tem município que arrecadou mais com esses auxílios que Vossa Excelência viabilizou junto ao ministro Paulo Guedes, junto ao presidente Bolsonaro, e isso foi prestígio de Vossa Excelência. Agora, tem certas questões que são colocadas
que precisa seguir um rito a ser obedecido pelo regimento que Vossa Excelência jurou conduzir pela Constituição. Não é porque o juízo que a gente tem é contrário ao encaminhamento de Vossa Excelência que Vossa Excelência não presta, ou que Vossa Excelência engavetou. Na minha avaliação, Vossa Excelência não engavetou nada, não. Vossa Excelência seguiu à risca os trâmites que a assessoria do vosso lado, muito bem feita pelo doutor Bandeira, sempre colocou, e não dá para Vossa Excelência atropelar determinadas situações, porque depois judicializa, e aí sim essa casa vai ficar desmoralizada. Então, eu já fui presidente de parlamento. E quando eu ganhei a eleição para presidir uma Câmara Municipal, tinham 21 vereadores, 11 do meu lado e 10 contra. Foi o meu mandato todo com essa confusão na minha cabeça. E eu imagino o que é isso. Agora, eu precisava falar isso, senhor presidente, porque é muito fácil a gente aderir à onda de crítica, ainda mais quando rede social acaba entrando nisso. Agora, eu quero ter a coragem de vir aqui e falar o que eu estou falando. E eu tenho, porque eu tenho a convicção que Vossa Excelência foi um presidente que surpreendeu a muita gente, não só no parlamento, como no Brasil. Bom, primeiro, ficar feliz de ver aqui um debate em alto nível com respeito. Então, senador Nelsinho Trade, a quem devo minha vida, pois me salvou junto com Otto de Deus e com Marcelo Castro, no dia 19 de novembro, naquele dia de uma convulsão. Eu creio que quando o senhor fala que é uma questão de coragem de falar, não significa que outro colega não tenha a mesma coragem. Eu acho que cada um tem a sua postura. E hoje aqui houve, o presidente Davi acompanhou meia hora antes da sessão, houve um momento tão descontraído que, excetuando aqui o meu ídolo Espiridião Amin, porque ele me colocou como o Leonardo Boff, né? O presidente está lembrado, né? Ou seja, silêncio absoluto, você não pode falar mais nada, Cajuru. O presidente brincou que ia tomar uma decisão unilateral em homenagem à minha saúde, por ser diabético e hipertenso, e iria dar uma licença para mim até o dia 4 de fevereiro. Não foi? Quer dizer, então, uma brincadeira 4 de fevereiro, presta atenção na data. Então é uma brincadeira que, de repente, assim, olha, então o Cajuru não vai falar mais de reeleição, o Cajuru não vai mais criticar, tal. Eu cheguei à conclusão que nem devo mais falar sobre posição de senadores, cada um tem a sua. A posição minha, o senhor entendeu, que não é pessoal, como tenho certeza que não é do senador Lazier Martins, não é do senador Girão, né, esse homem de Deus. Aqui nada é pessoal. Eu, porque entrei em fevereiro, e o senhor se lembra, o senhor recebeu o meu primeiro projeto propondo o fim da reeleição, aqui na Câmara e no Executivo. Foi o meu primeiro projeto de lei. Eu não posso ser coerente. Ser contra a reeleição não é ser contra o trabalho do presidente Davi. Agora, senador Nelsinho, para concluir, quando o senhor fala, não significa engavetar. Então, eu já brinquei demais com o presidente Davi, mas já falei sério também sobre isso com ele. Quantas vezes que eu perguntei ao senhor, presidente, quando nós teremos aquilo que o senhor prometeu, que iria para a CCJ, que discutiria em plenário o pedido da CPI do Judiciário, o pedido da CPI do Esporte, o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor toda vez respondeu da seguinte forma, uma vez até brincou, poeta Cajuru, oportunamente. Um dia o senador Omar Aziz estava atrás de mim. Quando o senhor de novo falou oportunamente, ele falou, Cajuru, oportunamente significa nunca mais. Então, de repente, seja hoje aqui a minha última fala. Eu vou entrar em licença, volto só em fevereiro. Presidente, eu não vou, então, como cidadão brasileiro, ver quando vai ser essa oportunamente, quando é que o senhor vai colocar para o plenário discutir sobre pedidos de CPI, sobre pedidos de impeachment, sobre o fim da reeleição, um projeto meu que também até hoje não está em pauta. Então, qual é a palavra que eu uso, senador Nelsinho?
se o projeto está desde fevereiro na mão do presidente, se ele até hoje não colocou em pauta, ele não colocou por qual motivo? Porque não permitem, não querem? Qual que é o motivo? Então, de forma respeitosa, presidente, a palavra oportunamente, ela acaba ficando de forma irônica e parece, sei que não é essa a sua intenção, mas para a opinião pública parece ser desrespeitosa. E só para fechar, a opinião minha contra a reeleição, que não é a sua, é a reeleição de qualquer um, fosse o meu pai, José da Costa, a palavra reeleição no Brasil, presidente, ela tem pesquisa. Mais de 90% da opinião pública tem um pensamento. Então, fechando, então esse pensamento, senador Nelsinho, não é de um senador ou de outro. Esse hoje é o pensamento da opinião pública brasileira. Obrigado. Acompanhei com muito cuidado as manifestações de vários colegas, vários queridos amigos, sob o ponto de vista da possibilidade de reeleição e da análise do seu exercício como presidente desta Casa. Faço um registro agora, senhor presidente, da mesma forma como já fiz para Vossa Excelência pessoalmente, que antes de se fazer uma análise de possibilidade de reeleição sob o ponto de vista da qualidade do trabalho exercido, que merece grande reconhecimento, é preciso observar e acatar o comando da Constituição Federal que todos nós juramos respeitar. A Constituição da República, em seu artigo 57, parágrafo 4º, faz restrição expressa à possibilidade de reeleição na mesa para, no caso da eleição subsequente, imediatamente subsequente. É textual. A interpretação não exige esforço, ela é literal. Esse mesmo comando é reproduzido pelo nosso regimento interno, em seu artigo 59. Então, o que registro, senhor presidente, antes de qualquer coisa, é que, baseado e confiando na análise da sua conduta como presidente, reproduzindo aqui o que disse o colega Nelsinho, a limitação que todos nós temos aos comandos da Constituição e do regimento, que, se for hipótese de se discutir reeleição, é absolutamente indispensável que se paute e vote uma PEC. Não cabe a interpretação esposada de forma, digamos, carinhosa pela AGU e PGR, porque ela agride, ela colide frontalmente com o texto constitucional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é notoriamente um bom jurista, passou vergonha essa semana ao citar de forma equivocada, inversa, jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Foi corrigido pelo autor do voto, ministro Veloso, que relembrou que não existe restrição para reeleições infinitas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, mas existe sim, e é comando constitucional, restrição para reeleição nessa casa. Então, acho que não é momento de se debater currículos, biografias, serviços prestados, todos eles merecem muito reconhecimento, e eu mesmo tenho feito esse reconhecimento de pronto, ainda que adversário da reeleição, mas a sua condução como presidente, em vários momentos, foi muito importante para esse país. Assim como é muito importante para esse país que sejamos todos nós defensores da Constituição. A se mudar o critério constitucional, existe um trâmite. PEC, CCJ, votação no Senado, comissão especial, CCJ na Câmara, votação no plenário. É assim que a gente deve fazer, porque romper a regra do jogo, mais ainda o jogo constitucional para atender desejos individuais, arrisca a própria democracia. Então esse é o registro que eu quero fazer, deixando absolutamente claro, não há nada de errado em se ter desejos e projetos pessoais. Não há nada de errado em se ter uma vontade política de permanecer numa força, num cargo de poder. Errado está aquele que tenta desrespeitar o texto da Constituição, e é nessa salvaguarda que vamos nos portar, senhor presidente. E sobre resoluções e sobre o caminho a seguir sobre a Constituição. A única coisa que eu tenho a falar, presidente, o discurso que falarei aqui não é meu. É um pronunciamento de 32 anos atrás. O autor dele é Ulisses Guimarães. Alguns dos colegas aqui a este pronunciamento ou se referem ou estavam presentes no dia desse pronunciamento. Ulisses, na promulgação da Constituição, senador Cajuru, pronunciou o seguinte: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma.
Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Mandar os patriotas para a cadeia, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. A persistência da Constituição, disse Ulisses, é a sobrevivência da democracia. Façamos tudo, qualquer coisa é permitido, qualquer coisa. Mas a todos os nossos colegas, o limite é a Constituição. É Ulisses que nos adverte. Quanto a ela divergir, sim, ela não é perfeita. Ela mesma confessa ao admitir a reforma. Divergir, sim. Discordar, sim, senador Esperidião. Descumpri-la jamais. Jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E em tempos atuais, estabeleçamos como caminho para tudo que vamos fazer nestes tapetes azuis do Senado Federal somente a Constituição. Nada além da Constituição. Gostaria também, assim como os colegas, a respeito desta questão da reeleição no Senado Federal, dizer que, pelo tom de algumas falas aqui presentes, parece que nós estamos tentando engolir, rasgar ou queimar a Constituição Federal. Não é isso pretendido, eu penso, pelos 81 senadores. Então não cabe aqui, não tem o direito nenhum de nós acusar os demais de estarem descumprindo a Constituição Federal, porque todos nós sabemos que isso não é possível. Nós vivemos uma democracia, nós temos 3 poderes, nós temos o Supremo Tribunal Federal para decidir as causas para aqueles que se sentem ofendidos pela justiça. Essa casa é uma casa política. É uma casa política que obedece à Constituição e ajuda a protegê-la. Então, tudo ou qualquer coisa que for feito aqui vai ser à luz do dia, de forma transparente, com a consciência de todos os senadores. Quem vai decidir quem ganha a eleição ou não é o voto. Quem vai decidir, caso haja questionamento de inconstitucionalidade, é o Supremo Tribunal Federal, que está aberto a todos e a tudo. Então eu só queria deixar muito bem aqui registrado, e não poderia deixar de falar, que às vezes o silêncio é a concordância, de que eu, pessoalmente, não aceito de ser acusada sobre hipótese alguma de não estar cumprindo à risca a Constituição Federal ou respeitar um poder da República como o Supremo. E quero dizer de público, com relação à PEC da senadora Rose de Freitas, não só assinei, como assinaria novamente, independente do candidato ser Davi, João, Pedro ou Maria. Eu sou a favor de uma reeleição no Senado. Eu acho justo que isso aconteça, como em todos os poderes. Então eu sou a favor, incondicionalmente, desta reeleição. E se por um acaso o senhor for candidato, quiser ser candidato, já é uma coisa pessoal, se eu vou votar em Vossa Excelência ou não. Mas de público quero dizer que apoio a PEC de Rose, assinei e assinaria de novo, apoio a reeleição e... Por fim, apenas um detalhe, porque isso é coisa pessoal e individual. O meu voto seria seu, ou será seu. Muito obrigado, presidente. Diante de palavras muito oportunas, eu creio, proferidas a partir da intervenção do senador Lazier Martins, e que prosseguiu com vários senadores se manifestando, e quero registrar, o senador Cajuru fez o pronunciamento mais sereno, e por isso o que calou mais fundo perante o meu sentimento e a minha reflexão. E eu vou me fixar na primeira intervenção, a do senador Lazier Martins. O poder que o artigo 52 da Constituição dá ao Senado, e foi esse o sentido que eu captei na sua palavra, foi dado à instituição.
e não uma pessoa. Em momento algum se falou no nome do atual presidente. Portanto, a deliberação, se a gravíssima decisão de promover o impeachment de um ministro da Suprema Corte tem que ser da casa, porque é uma atribuição constitucionalmente concedida à instituição Senado, e não ao seu eventual presidente, nem mesmo à sua eventual mesa. É uma decisão gravíssima, tanto é que nunca foi tomada, mas tratar deste assunto não é, senhor presidente, inoportuno nem desrespeitoso com ninguém. Pelo contrário, ignorar que essa competência é da casa ou transformar o rito na anulação da responsabilidade da casa, aí é desrespeitoso. Então, essa é a reflexão que eu queria fazer, impessoal. Eu não tenho nenhum motivo para fazer reclamação de natureza pessoal em relação a Vossa Excelência. Quando eu o cumprimentei na sua vitória, eu o cumprimentei como republicano e democrata que sou. Vossa Excelência ganhou no voto. E, por isso, tem o dever e o direito de conduzir a casa como está fazendo, e eventuais críticas fazem parte também, ou fazem a contraface dos aplausos que Vossa Excelência certamente merece. E a segunda questão é de que, a propósito do que falou o senador Alessandro Vieira, e arrematou em seguida o senador Randolfo Rodrigues, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa questão, reeleição, é matéria constitucional, e o seu debate, como proposta de emenda constitucional, é cabível, mas, acima de tudo, necessário. Bem, senhoras e senhores, jovens, 7h24 da noite, aqui em Brasília, ao vivo, nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, com alcance superior a 10 milhões de seguidores, agradecidíssimo. Esse foi o trabalho democrático que eu decidi fazer em edição extraordinária, rigorosamente ao vivo, pedindo por fineza a opinião de todos e todas no Brasil e fora do Brasil, brasileiros e brasileiras, sobre o que se discute hoje, infelizmente diante de uma pandemia, onde aqui deveríamos estar preocupados com ela, pandemia, com o coronavírus e com outros assuntos prioritários, como os quase 40 milhões de brasileiros sem emprego, com um desespero diário de quase 140 mil mortes pelo coronavírus. Enquanto esses assuntos são muito mais importantes, infelizmente temos que falar para o Brasil a verdade. O que se vive aqui no Senado Federal e também na Câmara Federal é apenas uma discussão. Qual? A da reeleição de seus presidentes. Na Câmara, um que já está há muito tempo, Rodrigo Maia, e aqui no Senado Federal, o outro, Davi Alcolumbre, que completará neste final de ano, agora, o seu segundo ano, mas quer, de qualquer maneira, repito, é um direito dele, ele quer de qualquer maneira ser reeleito, mesmo indo contra a Constituição brasileira, que não permite a reeleição. Pedir a opinião de vocês é que, democraticamente, eu fiz colocando quem concordava e quem não concordava, pois dos 81 senadores, 33 assinaram uma PEC concordando com a reeleição de Davi Alcolumbre à presidência do Senado. O nosso respeito a cada um dos 33. Só que os demais pensam diferente. Alguns com um argumento
que se baseia exclusivamente no caráter constitucional, ou seja, na Constituição brasileira. Outros que acham que ter a reeleição é literalmente rasgar esta Constituição, joga fora, joga no lixo, muda a Constituição e vai ter reeleição e pronto, acabou. Ou seja, a goela abaixo. Ou então que o Supremo Tribunal Federal seja ele o responsável para decidir permitir ou não a reeleição do presidente Davi Alcolumbre no Senado e de Rodrigo Maia na Câmara Federal. Aí permita-me uma pergunta. O Brasil respeita o Supremo Tribunal Federal em suas decisões? E aqui não se trata de uma opinião contra a instituição, pois nela há pessoas que respeitamos. Eu, inclusive, agora com a nova presidência de Luiz Fux, vejo novos tempos no Supremo Tribunal Federal. Mas lá existem pessoas como Gilmar Mendes, que hoje à tarde, por exemplo, saiba Brasil inteiro, ele mandou suspender o processo contra o ex-secretário de Transportes de São Paulo, infelizmente do meu estado de Goiás, Alexandre Baldi, que roubou o dinheiro da saúde comprovadamente, e a Polícia Federal o prendeu por isto, e Gilmar Mendes o soltou às 2h45 da madrugada, no segundo dia da prisão, com liminar dada à meia-noite, e hoje manda suspender o processo, entre tantas outras coisas que Gilmar Mendes já fez, como inocentar Aécio Neves e tantos outros. Então, como você vai achar que o Supremo Tribunal Federal é quem tem que decidir se vai ter reeleição ou não aqui no Senado Federal e na Câmara Federal? Tudo bem, o Brasil inteiro vai ver a votação. De repente teremos uma surpresa lá. E por 6-5, o Supremo Tribunal Federal não permitirá a reeleição e respeitará a Constituição brasileira. Ou o contrário, permitirá a reeleição e rasgará essa parte da Constituição. Ou então a PEC proposta aqui para a reeleição, já com a concordância de 33 senadores, que ela seja discutida ao vivo para o Brasil inteiro, no plenário e votada. Ou seja, respeitando os ritos, o roteiro. É isso que de minha parte quero concluir às 7h30 da noite, neste programa especial em edição extraordinária, e neste assunto que eu repito, lamentavelmente é o que se vive aqui no Congresso Nacional. Eu não posso mentir para vocês. Aqui não há outro pensamento a não ser esse. Se vive, se discute, se conversa com parlamentares somente sobre reeleição. No entanto, devemos concordar que o Congresso Nacional tem feito sua parte ao estar aprovando projetos importantes do governo Bolsonaro para a população brasileira, inclusive na área da saúde, neste momento da pandemia. Não está tendo aqui aquele espírito de rancor, de oposição, embora exista a oposição ao governo Bolsonaro. Quando chega um projeto bom, ele é votado de forma absolutamente patriótica, pelo menos pela maioria dos colegas. Isso também tem que ser reconhecido, a meu ver, pela população brasileira. Agora, a população brasileira está revoltada e em suas opiniões, mais de 90% não querem reeleição nem no Senado e nem na Câmara, porque a população é contra a reeleição, é contra o continuismo, é contra o casuísmo e é contra também aquilo que ela vê nas redes sociais, na mídia brasileira de um modo geral, rádio, jornal e televisão, que é o que eu estou falando. Que não é mentira. A população vê que aqui, ao invés de outros assuntos estarem sendo priorizados, não. Aqui o que se quer
a qualquer custo é a reeleição e pronto. Não sei se teremos mais sessões. Outra coisa para ficar claro, hein? Essa questão da licença minha, Jorge Cajuru, foi uma brincadeira com os senadores antes de começar a sessão de hoje. E o presidente Davi, carinhoso, veio, me deu um abraço, falou: Cajuru, mas a licença sua tem que ser até dia 4 de fevereiro. Por quê? Porque eu quero ficar livre de você, Cajuru. Porque você fica falando em reeleição, no caso você fica criticando e você é contra a minha reeleição. Eu disse: não, seria contra a reeleição do meu pai, Zezinho Padeiro, José da Costa, que me criou com muita dignidade. Fosse ele o presidente, eu seria contra a reeleição dele. É minha opinião, pronto. Nada é pessoal. Mas enfim, vocês estão aí opinando, continuem à vontade, assistam às opiniões de cada um dos dois lados, o que cada um entende, o que cada um pensa, mas fique com a sua opinião, que é a mais importante, sobre este tema que, repito, infelizmente é o assunto mais discutido aqui no Congresso Nacional, a chamada reeleição. E volto a concluir rapidamente. Licença, eu, Jorge Cajuru, só peço quando Deus achar que chegou a minha hora de lá chegar e prestar contas com Ele. E saber qual vai ser o meu destino. Lá. Licença, eu só peço nisso. Meu nome não é Vanderlan Cardoso, senador, infelizmente, de Goiás, eleito para ficar 8 anos no mandato, com 1 ano e meio sai, nem aqui quase vem, e é candidato à Prefeitura Municipal de Goiânia. Isso eu jamais faço. E licença só em estado grave. Eu só deixei de votar aqui no Senado Federal em 1 ano e 9 meses de mandato, quando eu tive uma convulsão no plenário que o Brasil inteiro viu, e depois uma outra convulsão indo para a UTI do hospital aqui em Brasília. Só naqueles dias, que graças a Deus foram poucos, que eu não trabalhei. Isso todo mundo sabe, é minha obrigação, não faço mais do que o meu dever. Então ninguém acredite, porque de repente começa a alimentar aí: o Cajuru pediu licença e volta só depois das eleições. Não, eu vou estar aqui, vou discutir esse assunto respeitosamente. Não quero mais saber a opinião que o senador tem, o outro tem. Eu apenas mostro a opinião dos senadores dos dois lados e vocês fazem os seus julgamentos. Eu vou me ater apenas à questão de ser contra ou a favor da reeleição no Congresso Nacional. Eu sou contra, rigorosamente contra. E a sua opinião é a mais importante. Com Deus e com saúde, Brasil, brasileiros do país e fora do país, e mundo, por que não dizer, nos momentos que vivemos. A minha solidariedade humana, em nome de Deus, de quem você é devoto, eu sou de Nossa Senhora da Aparecida, para dias melhores, em função de todo dia você acordar e ter um número maior de mortes no país, em função do coronavírus, desta pandemia. Saúde, repito, Deus para todos e todas, agradecidíssimo. Até a qualquer momento, em edição extraordinária ou em nossos telejornais de agenda e de satisfações à sociedade brasileira, em especial a do estado de Goiás, a quem devo gratidão eterna pela minha eleição inédita como senador federal da República.